Já vai, já vai, já vai. Bom dia! Hoje são 13 de fevereiro de 2020, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse, o 17º vídeo da série sobre este livro aqui, Sangue Inocente. Qual o papel do cristão frente à opressão e à violência? Escrito pelo John Ensor, que é cristão evangélico e pastor evangélico nos Estados Unidos. Esse o último vídeo. Muito bem, mostrei aqui a vocês, ao longo dessa série, com exemplos bíblicos, que livros religiosos, principalmente evangélicos, só levam os leitores ao erro e ao absurdo, não é isso? Vocês viram isso aí de uma forma bem clara. E vamos terminar aqui com uma passagem que ele traz aqui em várias páginas, que é sobre o sacrifício de Jesus. Uma das maiores aberrações do cristianismo, o sacrifício humano. Muito bem, na página 24 de seu livro, na página 24, o John Ensor escreve assim, abre aspas, o apóstolo Paulo diz ser extremamente importante que entendamos que Cristo morreu pelos nossos pecados. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. O que Cristo tinha imediatamente em vista era que precisava sofrer a justa e plena punição exigida por nossos pecados, cada um deles. Ao pagar por nossos pecados, Jesus satisfez a justa ira de um Deus reto. Romanos capítulo 5, versículo 9. Cristo morreu para nos conceder a obra do Espírito Santo. Eis aí na página 24. Gente, é o que eu sempre digo aqui. Então vamos lá. Antes de entrar aqui no mérito da última parte, que é o sacrifício aí de Jesus, vamos aqui novamente ao grande ateu Sigmund Freud. Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Freud era médico neurologista. Freud era judeu e ateu. Esse livro aqui, O Futuro de uma Ilusão, a ilusão a que se refere Freud é a religião. Na página 117, lerei aqui mais uma passagem de Freud, 117. Preste bem atenção no que ele diz. Abre aspas, abre aspas. Não precisamos nos espantar muito acerca da debilidade intelectual de quem uma vez tenha se obrigado a aceitar todos os absurdos que as doutrinas religiosas lhe apresentaram, sem crítica e mesmo sem observar as contradições entre elas. Bem, mas não temos outro meio para dominar nossos impulsos, senão a nossa inteligência. Grande Freud, fecha aspas aí. Vou repetir o que Freud diz. Não precisamos nos espantar muito acerca da debilidade, da fraqueza intelectual de quem uma vez tenha se obrigado a aceitar todos os absurdos que as doutrinas religiosas lhe apresentaram, sem crítica e mesmo sem observar as contradições entre elas. Freud aí foi bem claro, não é?
Eu nem preciso aqui explicar isso aí. O Freud está dizendo que ninguém deve se preocupar com a fraqueza intelectual das pessoas religiosas, das pessoas que frequentam igrejas, que frequentam seitas religiosas, etc. Ninguém pode se espantar muito com a fraqueza intelectual dessas pessoas. O Freud aí está dizendo, e é verdade. Ninguém deve se preocupar com a fraqueza intelectual dessas pessoas, porque elas não veem os absurdos de sua própria doutrina. Elas não veem as contradições de suas próprias doutrinas. Grande Freud, não é mesmo? Muito bem. E aqui está, o John Enson, ele é cristão evangélico. Ele louva aí aquela lenda em que Jesus, o Jesus das narrativas lendárias do Novo Testamento, em que Jesus foi sacrificado. Foi sacrificado. Os cristãos dizem que Jesus morreu na cruz pela humanidade. Isso é uma das maiores monstruosidades da doutrina cristã. Matar um inocente, sob a visão dos cristãos, matar um inocente para que a entidade espiritual, entre aspas, não puna, não venha a punir a humanidade, o povo ali da época da Palestina. Repito, o sacrifício de Jesus é mais uma aberração do homem antigo, que ainda hoje persiste em muitas aldeias aí, longe do progresso, em muitas aldeias africanas, essa maluquice de sacrifício aí, e até mesmo sacrifício humano. Então veja, essa parte do cristianismo, que é uma das principais, que Jesus morreu pelos nossos pecados, isso aí é de uma ignorância sem fim. E para que você entenda isso, é preciso que você conheça a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, você não entende. Se você não conhece os costumes do povo hebreu, Velho Testamento, que não é velho para os judeus, você não vai entender esse sacrifício. E se você não conhece o mundo judaico do Novo Testamento, você não vai conhecer esse absurdo chamado sacrifício. Sacrifício, matar animais irracionais e seres humanos para acalmar o ânimo dos deuses. A quase totalidade das religiões são sacrificiais. Elas envolvem sacrifícios, que é uma aberração do homem antigo. É uma ignorância, é uma irracionalidade você colocar na cabeça que uma entidade espiritual qualquer, um Deus qualquer, exija que você mate animais irracionais e seres humanos, para que esse Deus não se volte contra o povo de uma determinada sociedade. Então esse sacrifício humano, esse negócio de dizer que Cristo morreu pelos nossos pecados, é uma das maiores ignorâncias, uma das maiores monstruosidades da doutrina do cristianismo. O cristianismo é mais uma religião que envolve sacrifício. E pior, e o pior de todos, o sacrifício humano. Na lenda cristã, Jesus foi sacrificado para que o Deus hebreu não se voltasse contra o povo, para que ele perdoasse os pecados do povo. Entendeu? E, repito, o sacrifício humano é mais uma loucura da doutrina cristã. Certinho? Agora vamos lá. Por que os cristãos dizem que Jesus morreu pelos pecados da humanidade? Por quê? De onde os cristãos tiraram esse sacrifício aí absurdo? Imagine, na lenda, o Deus hebreu exigindo que Jesus seja morto, seja sangrado, para que pelo sangue de Jesus derramado, a entidade, o Deus hebreu, não se volte contra o povo. Por que surgiu isso, hein? No Novo Testamento? Você tem ideia? Será que o sacrifício foi uma criação, uma invenção dos cristãos? E pior, o pior de todos,
o sacrifício de um ser humano. E aí? De onde os cristãos tiraram isso, hein, gente? De onde? Eles inventaram? Não, não, não. Eles foram buscar o sacrifício nos textos hebraicos. Naqueles textos que hoje, somente hoje, estão no Velho Testamento da Bíblia cristã. Mas não era, na época de Jesus, não havia a expressão Velho Testamento, e muito menos Novo. Na época de Jesus, não havia essa expressão Velho Testamento. Esses textos que estão no Velho Testamento hoje, na época de Jesus, eram textos esparsos, textos espalhados. Textos espalhados. Não havia capítulos, não havia versículos. Então Jesus nasceu numa sociedade judaica dos hebreus. Então os textos que estão no Velho Testamento hoje eram textos lidos por Jesus e outras pessoas ali. Jesus sabia ler, mas Jesus não sabia escrever. Mas então os textos que estão hoje no Velho Testamento eram os textos de leitura diária de Jesus e de seus seguidores. E se você for aos textos que estão no Velho Testamento hoje, ali você tem os sacrifícios. Então, quando os cristãos surgiram, entendeu? Eles liam os livros que estão hoje no Velho Testamento. Aí, eles liam aqueles textos sem capítulos, sem versículos. E havia ali sacrifícios, você vê, na Bíblia. Sacrifícios porque o Deus hebreu, criado pelo povo hebreu, adorava sacrifícios. Porque o homem cria deuses e passa seus costumes para os deuses. Os hebreus matavam animais irracionais e seres humanos também. Então o Deus hebreu passou também aí a gostar de sacrifícios e holocaustos. E basta você abrir a Bíblia no Velho Testamento, texto hebraico, e você vê os sacrifícios, envolvendo ali animais irracionais e também seres humanos. No Velho Testamento você vê muito isso. Entendeu? Quando os cristãos surgiram na terra, os textos hebraicos já existiam, que são os textos, os livros que estão hoje no Velho Testamento. Você entendeu? Quando esses livros que estão no Velho Testamento, eles foram sendo escritos, não havia um cristão no mundo. Eles foram escritos, séculos e séculos antes do aparecimento de cristãos. Quando os cristãos apareceram na terra, eles tinham como leitura os textos hebraicos. E aqui havia sacrifícios e também holocaustos. O holocausto é quando você mata um animal e queima. Então havia sacrifícios e holocaustos aqui no mundo da Bíblia. Vou trazer só um exemplo para você ver. Em Levítico, no livro de Levítico, você vê assim a relação de sacrifícios. Gente, se vocês não lerem a Bíblia, não estudarem os costumes do povo hebreu, ou povo judeu, se vocês não lerem a Bíblia, vocês serão facilmente enganados por líderes religiosos espertalhões. Porque você não lê, você não busca o conhecimento. E aí você se acaba todo, você se atola. Leia depois desse vídeo, por favor. Depois desse vídeo, leia a Bíblia. Estou recomendando a Bíblia. É um ateu que está pedindo para você ler a Bíblia. Então leia a Bíblia no livro de Levítico. O primeiro capítulo logo. Olha o título. Os holocaustos. Olha aí. A matança e a queima de animais aqui irracionais. Nessa parte de Levítico. E são vários os sacrifícios. Eram várias, melhor dizendo, as modalidades de sacrifício. Aqui está, em Levítico, primeiro capítulo, você tem, os sacrifícios pacíficos, no capítulo 3. Você tem no capítulo 4 aqui, o sacrifício pelos pecados por ignorância dos sacerdotes. Olha aí, sacrifícios
matança de animais para agradar ao Deus hebreu. Os sacrifícios pelos pecados por ignorância de toda a congregação, viu aí? Tudo sacrifício, matança de animais. O sacrifício pelos pecados ocultos, tudo isso aqui, gente, está na Bíblia. Basta que você leia. Os sacrifícios pelos pecados por ignorância de um príncipe, olha aí. Aí vem o sacrifício pelo sacrilégio, o sacrifício pelos pecados de ignorância, viu aí? O capítulo 6 de Levítico, o sacrifício pelos pecados voluntários, olha aí. E assim por diante. Gente, sacrificar, matar um animal irracional ou um ser humano para agradar a entidade chamada Deus, seja ele qual for, isso é ignorância do homem. Matar um animal irracional. E pior ainda, matar um ser humano, que é o caso do cristianismo, em que o sacrifício envolveu ali, não um animal irracional, mas um ser humano, sob a visão dos cristãos, um ser humano inocente, Jesus. Então o Deus hebreu exigiu o sangramento de um ser humano inocente para não punir a humanidade. Que loucura essa doutrina do cristianismo! Dá pena, que loucura, que loucura. E os erros são gritantes. Veja, no mundo hebreu, eles matavam animais irracionais, até no mundo de Jesus. O sacrifício havia ali de animais irracionais, no mundo de Jesus também. Novo Testamento, você vê ali a ignorância, matar um animal, sangrar um animal e oferecer as partes do animal para o Deus hebreu, para que o Deus ficasse muito feliz. Imagine, mentaliza aí, você tem um cérebro. Esse cérebro que está na sua cabeça não está aí para separar suas orelhas, não. Está aí para você raciocinar. Para você raciocinar. Raciocina aí. Imagina uma entidade espiritual, entre aspas, inteligentíssima. Ela vai exigir que você mate animais irracionais? Ela vai exigir que você mate um ser humano para que ela, essa entidade, não se vingue do povo? Bota isso na cabeça, cara. Estão enganando vocês aí, ó. Estão enganando vocês. Você acha que uma entidade inteligentíssima vai exigir sacrifício? Raciocina. Pense. Raciocine. Entendeu? Muito bem. No mundo da Bíblia, como é que eles faziam? Tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Na época de Jesus. Sacrificavam-se ali animais irracionais também. Eles pegavam um animal, por exemplo, um cordeiro. Pegavam um bezerro, um gado aí qualquer. Eles matavam um animal. Eles aqui, o povo hebreu e o povo judeu. Eles matavam um animal, cortavam ali o animal, tiravam todo o sangue do animal, colocavam aquele sangue numa tigela imensa. Imagine você matando um cordeiro, que é um filhote de uma ovelha. Você fura o cordeiro, coitado, você mata o cordeiro e ele sangra. Então os hebreus pegavam aquele sangue, colocavam numa tigela. Tudo isso está na Bíblia, gente. Colocavam numa grande tigela o sangue do animal morto. E aí, era uma porcaria total. Eles pegavam aquela tigela cheia de sangue do animal e jogavam quase tudo sobre o chão do altar que eles faziam. Era uma podridão terrível. O sangue do animal espalhado no chão. E a parte menor do sangue, eles jogavam sobre o povo que estava ali assistindo à cerimônia. Você não tem a menor ideia disso, não é? Porque você não lê a Bíblia. Leia a Bíblia. Levítico. Eles jogavam sangue, até sangue do animal morto, jogavam sobre os hebreus que estavam assistindo ali aquela cerimônia. Imagine você com a roupa suja do sangue do carneiro. Que coisa horrível. É o mundo da Bíblia, que você não conhece porque você não lê. Não lê. Não estuda. Isso é um sacrifício, gente, no mundo da Bíblia. Essa coisa horrível. Matar animais irracionais para que a entidade
o Deus hebreu, criado pelos hebreus, no caso aqui, para que o Deus hebreu ficasse tranquilo, calmo. E eles faziam isso, em grande parte, para que o Deus hebreu perdoasse, veja o absurdo, os pecados da congregação, daquele povo. Quando um povo cometia determinados tipos de pecados, havia os sacrifícios. Eles botavam na cabeça, o povo hebreu botava na cabeça, que fazendo o sacrifício, o Deus hebreu iria perdoar o pecado da congregação, daquele grupo ali de hebreus. Então um hebreu praticava um pecado aí, ou outros hebreus praticavam pecados, e aí eles matavam animais irracionais para que o Deus hebreu não punisse os pecadores, para que o Deus hebreu perdoasse os pecados ali. Então eles entendiam assim. Então isso está em toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, os sacrifícios. De Gênesis, a sociedade judaica, no tempo de Jesus também, praticava sacrifícios. Entendeu? Muito bem. Então você vê, quando os cristãos liam esses textos, eles viam lá os sacrifícios envolvendo animais irracionais e seres humanos. Os cristãos viam esses sacrifícios aí no Velho Testamento, em texto hebraico, nas escrituras hebraicas. Então, eles tinham conhecimento desse sacrifício. E aí os cristãos pegaram essa ideia de sacrifício, que era comum nos textos hebraicos, e aplicaram em Jesus. Entendeu? Matar animal para agradar a entidade espiritual, entre aspas, para que ela perdoe os pecados do povo. Então os cristãos fizeram a mesma maluquice. Pegaram o sacrifício aí e trouxeram para o mundo deles, o cristão. E pior, sacrificaram não um animal irracional, mas um ser humano. A base do cristianismo é essa loucura. É o sacrifício de um ser humano. E, sob a visão dos cristãos, de um ser humano inocente, que era Jesus. Jesus, nas lendas bíblicas do Novo Testamento, para os cristãos, ele era inocente. Então, sacrificou-se um inocente para que o Deus hebreu perdoasse os pecados do povo daquele momento, da Palestina. Entendeu? A ignorância, matar um inocente para que a entidade espiritual não se vingue contra o povo. Essa ignorância dos cristãos, eles foram buscar no Velho Testamento, nas escrituras hebraicas, quando os judeus ali já matavam animais para que o Deus hebreu não punisse o povo daquela congregação. Eis aí a maluquice do cristianismo, mais uma, o sacrifício humano. E os cristãos dizem que Jesus morreu pelos nossos pecados. Aí está a ignorância. Jesus algum morreu por pecado de quem quer que seja. Essa ignorância é montada pelos cristãos. Entendeu? A injustiça aí é gritante. É a injustiça do mundo antigo. No mundo antigo, não havia a personalidade da pena como nós temos hoje. No mundo de hoje, é um mundo muito melhor que o da Bíblia, nós temos a personalidade da pena, gente. No Brasil hoje, só vai indiciado, só vai processado, só vai preso quem comete um crime. Se um pai comete um crime, somente o pai é que deve responder por esse crime. Se um filho comete um crime, somente o filho vai responder por esse crime. Mas essa ideia não era a ideia da Bíblia. Na Bíblia, se um pai comete um crime, o filho poderia morrer, o filho inocente, para salvar o pai, para que o pai não fosse punido. O filho morreria no lugar do pai, o justo morrendo pelo pecador. Essa ideia horrível é a ideia que está na Bíblia e é a ideia que está no cristianismo, com essa invenção de que Jesus foi sacrificado pelo povo, que Jesus morreu pela humanidade. Isso é loucura. É loucura. Raciocine.
Raciocínio, isso é loucura. No mundo da Bíblia, repito, as responsabilidades passavam para as pessoas inocentes. Não vê na lenda de Adão e Eva? Adão e Eva, na lenda, desobedeceram a ordem do Deus hebreu. E aí veio, né, o castigo. E aí os cristãos dizem que a pessoa já nasce com o pecado original, herdado de Adão e Eva. Não, o filho não herda o comportamento de seus pais. O filho herda características biológicas. O filho pode herdar aí os olhos, a cor dos olhos, né? O formato da boca, nariz e tudo. Então, os aspectos físicos, nós herdamos dos nossos pais. Mas as ações não. Se meu pai resolve dar uma cagada aqui na frente do Congresso Nacional em Brasília, se meu pai ali cagasse na frente, o problema é do meu pai, não é meu. Entendeu? Mas na Bíblia não. Na Bíblia havia aquela ideia errônea em que o Deus hebreu, matando um inocente, ele não se vingaria contra o povo. E é o que aconteceu com Jesus, na lenda de Jesus, do sacrifício de Jesus. O Deus hebreu mata Jesus, sangra um inocente, para que esse mesmo Deus não se volte contra o povo da Palestina. Veja que loucura. E em toda a Bíblia, como sempre mostro aqui, em toda a Bíblia, existe aquela expressão, não é? Em que o Deus hebreu está lá em Êxodo capítulo 20, nos 10 mandamentos, que não são 10. Mas está lá, o Deus hebreu dizendo que se vinga da iniquidade dos pais nos filhos, não é isso? Eu sempre falo aqui, o Deus se vinga na iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Eu mostrei aqui, em que é punida a pessoa justa, para que a entidade espiritual perdoe aí os pecados da pessoa criminosa, pecadora. Mata-se o justo, para que o Deus não se volte contra os pecadores. Isso é loucura. Quem pratica seus crimes deve responder por eles. O perdão não pode acontecer. Quem pratica seus crimes deve responder por eles. Não é a morte de uma pessoa justa que vai limpar os pecados, as faltas das pessoas injustas. Não, pessoas injustas, somente elas devem ser punidas. Pessoas justas, não. Então veja, em várias passagens da Bíblia, ali pune-se o justo, mata-se o filho por causa da ação do pai, que nada tem a ver. E em outras passagens bíblicas, já aí outros escritores dizem diferente. Dizem que é injusto matar uma pessoa justa para que os culpados sejam absolvidos. A injustiça em muitas partes da Bíblia. E nessas partes, essas passagens anulam a própria passagem que está aqui sobre Jesus, sobre o sacrifício de Jesus, essa loucura aí. Quer ver? Vamos ver aqui para você entender. No Evangelho de João, no Evangelho de João, Novo Testamento, capítulo 1, versículo 29, vou ler, está escrito assim: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, o João Batista disse para Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha aí, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você vê aí que os cristãos já anunciavam ali que Jesus seria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é, Jesus seria um cordeiro sendo sacrificado, morto, sangrado, sangue de Jesus, para que o Deus hebreu, a entidade espiritual, entre aspas, perdoasse os pecados da humanidade. Veja que loucura! Essa é a loucura, uma das piores loucuras da doutrina cristã, do cristianismo, em que mata-se um inocente, Jesus, sob a visão dos cristãos, mata-se um inocente para que a entidade espiritual não se volte contra o povo. Não, não é um justo pagando por pecadores, não.
Cada pecador deve pagar por seu pecado e ninguém por ele. E o choque está agora, veja aqui, com a passagem que eu falei em Levítico, ou melhor dizendo, em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16. O que está aqui, gente, neste versículo, é contra a matança lá de Jesus, para que o Deus hebreu perdoasse os pecados da humanidade. Este versículo aqui é contra o sacrifício de Jesus. Você não imagina, não é? Porque você não lê a Bíblia, não estuda. Vou ler aqui para você entender. Deuteronômio, veja aí, Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16. Diz assim, vamos lá. Os pais, veja aí, os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado. Viu aí? Esta passagem aqui é contra outras passagens que dizem o contrário. Aí a contradição é contra. Mas esta passagem aqui é contra o sacrifício de Jesus que houve lá na frente. Porque isso aqui é texto hebraico. Quando este capítulo aqui de Deuteronômio, o livro todo foi escrito, não havia um cristão no mundo. E este versículo é contrário ao sacrifício de Jesus criado ali pelos cristãos. Você entendeu? Veja aqui, ó. Cada qual, olha aqui, cada qual está dizendo, cada pessoa será morta pelo seu pecado. Entendeu? Cada pessoa será morta pelo seu pecado. E o sacrifício de Jesus é o contrário. Jesus, na lenda do cristianismo, Jesus não é morto pelo pecado dele. Ele, sob a visão dos cristãos, ele é inocente. Ele era inocente, Jesus. Então matou-se um inocente para que o Deus hebreu não se vingasse contra o povo. Que ignorância, gente! Essa é a doutrina principal do cristianismo, o sacrifício de Jesus. Uma invenção absurda dos cristãos. Então você vê que a passagem de Deuteronômio é contra o sacrifício de Jesus. Em Deuteronômio está dito que ali cada pessoa vai responder por seu pecado. Não existe isso de um justo morrer pelo pecador. Lá em Deuteronômio, cada qual será morto pelo seu pecado. E não foi o que aconteceu com a invenção do sacrifício de Jesus. Jesus não morreu pelo seu pecado, porque sob a visão dos cristãos, Jesus não tinha pecado. Então Jesus não respondeu por seu pecado. Ele foi responder pelos pecados dos outros, que é contra o que está em Deuteronômio. Abra sua cabeça. Se você não abrir sua cabeça, vão enganar você facilmente. Entendeu aí o absurdo do sacrifício de Jesus? Nunca Jesus algum foi morto para que a entidade espiritual, chamada Deus hebreu, não se voltasse contra a humanidade, contra o povo da Palestina. Tudo isso é ilusão, gente. Coloque isso na cabeça. Você tem um cérebro em sua cabeça. Esse cérebro está aí para você raciocinar. Não é para separar as orelhas, não. A quase totalidade do povo, infelizmente, só usa o cérebro para separar as orelhas. Eu vejo por aí. Poucos são aqueles que usam o cérebro para raciocinar. E eu me sinto muito feliz por fazer parte desse pequeno grupo. Eu me sinto feliz por fazer parte de um pequeno grupo. Jamais faria parte da maioria, porque a maioria não usa o cérebro para raciocinar, apenas para separar as orelhas. Então, eu me sinto privilegiado como ateu em fazer parte do grupo que usa o cérebro para raciocinar. E vou encerrar o vídeo novamente com a mesma passagem do grande Sigmund Freud, o pai da psicanálise.
na página 117 de seu livro, ele diz, abre aspas, não precisamos, veja bem, não precisamos nos espantar muito acerca da debilidade, da fraqueza intelectual de quem uma vez tenha se obrigado a aceitar todos os absurdos que as doutrinas religiosas lhe apresentaram. E o sacrifício humano, o sacrifício de Jesus, é um absurdo da doutrina cristã. Pois bem, terminei essa série agora, não é? Aqui com o livro Sangue Inocente. Aqui está, livro evangélico. Terminei então essa série aí, com 17 vídeos. Na próxima série, começando agora no próximo vídeo, farei uma série sobre mais um livro evangélico. Livros evangélicos só levam os leitores ao erro. Provei aqui. E a próxima série será sobre este livro aqui, também evangélico. Por que Deus permite o sofrimento e o mal? Por que Deus permite o sofrimento e o mal? Dois evangélicos aqui, norte-americanos, John Ankerberg e Dylan Burroughs. Aqui, eles vendem muito, e um deles aqui é até apresentador de televisão lá nos Estados Unidos. O povo adora viver na ilusão. Então o próximo vídeo começando sobre este livro aqui, mais um livro evangélico. E vocês verão facilmente que livros evangélicos só levam os leitores ao erro. Certinho, gente? Então aí, mais uma vez, muito obrigado.